Nessa mesma alegria, nesse mesmo ânimo, abra a sua revista na lição de número 9. Nós estamos aqui estudando ainda primeiro livro de Samuel e hoje, precisamente, o capítulo 21 até o capítulo de número 31, onde nós vamos poder aprender um pouco mais a respeito do reinado de Saul. Você tem acompanhado os estudos na EBD aqui da Blindados nos domingos pela manhã, juntamente comigo, o pastor Elianai também. Mas ela não ajudou. E principalmente quando aquele que está sofrendo é concorrente dele. Aí que ele diz assim: olha, foi um agir de Deus. Deus não vai agir com o mal para beneficiar ninguém, a não ser que ele mesmo seja afrontado. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Então, quando as pessoas, o ser humano, a criatura, ela se opõe ao Criador, ele vai conhecer quem é o Criador. Então, poderíamos colocar aqui uma pergunta: quem é Deus? Deus não é o que o profeta diz ser, Deus não é o que o pregador diz ser, Deus não é o que aquele que revela diz ser. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é Deus. Ele tem o controle em suas mãos. Ele toma todas as decisões. Pode ser o melhor, pode ser o maior, mas Deus sempre vai ser Deus. Nós só vamos ser o que somos pela vontade permissiva de Deus. Então, Davi se colocou na sua posição. Ele sabia que ele era o rei escolhido por Deus. Ele sabe estender as minhas mãos sobre o meu Senhor. Então essa verdade prática, ela tem que ser aplicada na nossa vida. De repente você está sofrendo ameaças, angústias, lá no seu trabalho com seu superior, e às vezes no coração a gente diz assim: eu tenho vontade de fazer isso e aquilo. Então não faça. Que você faça essa oração de Davi, e dizia assim: olha, que Deus me guarde de fazer qualquer coisa, que Deus me guarde de falar qualquer coisa, porque ainda que eu seja aparentemente melhor ou maior, mas aquela pessoa, ela ainda é o meu superior, ela ainda é o meu Senhor. Foi Deus que ungiu, foi Deus que escolheu. Quando Deus tirar e me colocar naquele lugar, eu vou fazer exatamente o que Deus me determinou a fazer. E aí essa lição, ela vai ter 3 objetivos fundamentais que vão servir de base sustentável para o nosso aprendizado. O primeiro dele é reconhecer que Deus age na perseguição. Olha só, o crente, ele é perseguido? É. Ele é perseguido dentro da igreja? É. Ele é perseguido fora da igreja? É também. Ele é perseguido dentro de casa? É também. Ele é perseguido lá na escola? É. Ele é perseguido no trabalho? É. Ele é perseguido na rua? Se alguém souber que é crente, aí que vai ser perseguido mesmo. Mas o crente, ele precisa ter essa convicção e reconhecer que Deus age na perseguição. Aí, pastor, como é que Deus vai agir na perseguição, no meio da perseguição? Como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer quando você perder as suas forças, quando você chegar no seu limite, porque Deus sabe até onde você pode ir, e Ele não vai dar a você um fardo que você não possa carregar. Ele sabe que você é representante dele aonde quer que você chegue. Então Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai lhe dar entendimento. O Espírito Santo vai estar ali para iluminar a tua mente, para que você possa tomar as decisões corretas, certas. Mas quando você perder, chegar no seu limite, aí Deus vai entrar em ação. Então Ele vai agir na perseguição. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te esconder, até o tempo em que você consiga. Quando você chegar no seu limite, Deus vai chegar: agora é comigo. E aí vai se cumprir um texto oficial na nossa vida, que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? O segundo objetivo é que nós precisamos aprender com as atitudes de Davi. Olha, isso aqui é importante. Pastor, eu começo a entender aqui, que aqui está uma das razões fundamentais do porquê eu preciso estudar a Bíblia. Aqui está uma das razões fundamentais do porquê eu preciso frequentar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque eu preciso aprender com as atitudes de homens que cresceram, de homens que prosperaram, de homens que chegaram no topo do sucesso daquilo que Deus desenhou para ele.
Porque eu só vou conhecer Deus através de onde? Do professor de história lá na faculdade? Eu vou conhecer Deus através do professor de filosofia lá na faculdade? Não. Eu vou conhecer Deus através da sua palavra. E quando eu vou começar a olhar as atitudes de Davi, eu vou começar a olhar para a minha vida. E eu vou ver que algumas coisas, talvez não sejam todas, mas algumas coisas que Davi passou e superou, eu posso extrair para a minha vida. E é isso que é importante nós aprendermos nessa manhã. E o terceiro objetivo é que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Como é que eu vou entregar as minhas situações, as minhas guerras, as minhas lutas, as minhas queixas nas mãos de Deus? É não agir por sua conta própria. Porque se você se conhece, cada uma dessas pessoas que estão aqui tem um temperamento diferente. Ninguém é igual a ninguém. Cada um pensa de uma forma diferente. Às vezes acontece alguma coisa entre um irmão e outro, e o irmão diz assim: olha, pastor, sinceramente, eu no seu lugar, eu acho que eu não faria isso não. Acho que eu partia para cima. Eu me conheço, não é assim? Ainda tem uns que dizem assim: não, porque se mexer comigo vai reviver aquela natureza, como é que fala? Antiga. Então não teve conversão, então não teve mudança, não é assim? Então veja os níveis de pessoas que nós convivemos. Isso não é só em algum lugar, em todos os lugares. Então nós precisamos aprender e entender que nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus, de ser sincero para Ele e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor receba essa causa, porque eu já não sei mais o que eu faço. Se depender de mim, na minha natureza, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí a mente, ela começa a trabalhar, e é aí que os espíritos malignos estão ao derredor procurando uma brecha. E aí a gente pensa que a gente vai arrebentar com as nossas atitudes, e de repente a gente vai se deparar com um caminho de morte, que foi o que aconteceu aqui com Saul, tá bom? Então você já pode ver uma prévia do que a lição, que nós vamos falar aqui de forma resumida, mas já deu uma prévia para você ver exatamente o que a lição desses capítulos aqui de 1 Samuel vai nos levar a entender, tá? Então nós vamos ter aqui no nosso primeiro tópico da revista: Saul persegue Davi. Olha só, Saul, o rei, chegou agora a um nível que nós podemos até colocar aqui, para um rei seria um nível muito baixo. Perseguir alguém, principalmente Davi, né? Acho que esse microfone, Marruti, acho que está muito alto ele lá. Veja lá o pastor Lenay, veja lá o microfone dela lá. Então olha só, Saul vai perseguir Davi por algumas razões que vai levar o rei perseguir Davi. Isso aí vai estar lá no capítulo 21 até o capítulo de número 23, tá? Qual foi o primeiro ponto que fez com que Saul perseguisse Davi? Foi o fruto do ciúme e a inveja. Olha só, um ciúme, dois sentimentos venenosos que começaram a brotar de dentro para fora do rei, no coração do rei. Isso aqui começou no coração do rei, né? Aí 1 Samuel capítulo 21, versículo 11, pode ler, irmã Ruth. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha só, uma exaltação, um reconhecimento de quem? Do povo. Quando o povo percebeu e viu que Davi estava vencendo as guerras, de repente chega no ouvido de Saul esse louvor. Isso foi um louvor. As pessoas olharam e reconheceram. Olha só, quando o rei teve a oportunidade de derrotar Golias, que Golias para Saul seria apenas uma metáfora. O maior desafio de Saul não era enfrentar Golias, o gigante exterior.
o maior desafio de Saul era enfrentar o gigante que estava dentro dele. Então, quando ele teve essa oportunidade, quem foi lá derrotar? Davi. Quando surgiu outros desafios, que era para o rei Saul, que nós já aprendemos na lição que ele tinha altura, ele tinha corpo, né? Ele tinha postura, mas ele não enfrentou. Quem foi que foi lá representar Israel? Davi. Quando Davi volta das guerras, das batalhas, o que o povo tem a dizer? Mas não é esse aquele que dança, que canta, que toca os instrumentos? Saul venceu milhares, Davi venceu milhares de milhares. Pronto, aí o rei começou a deixar aflorar dentro dele dois sentimentos, um ciúme e a inveja. E olha só, eu coloco aqui, olha, por que Saul perseguiu Davi? Eu coloquei aqui que a perseguição de Saul a Davi não foi o maior dos seus erros. Na verdade, o grande problema de Saul foi justamente não ter reconhecido o seu erro. Quando o profeta Samuel o repreendeu por ter poupado os amalequitas, ele não reconheceu que estava errado. Pelo contrário, Saul brigou com o profeta e julgou estar certo. Porque ele achou que, quando Samuel determinou a ele uma ordem, ele achou por bem que ele era o rei e que ele não tinha que ficar esperando o profeta chegar no local. Então ele foi e executou a missão. Talvez não haveria nenhum tipo de problema. O problema estava na desobediência. Talvez, quem sabe, o pastor poderia dizer assim: não mexe nessa lâmpada. É uma simples lâmpada, mas não é para mexer. Então essa prepotência do rei começou a fazer ele a sucumbir no seu reinado. Aí é quando Deus vai dizer para ele aqui: Saul, o problema não está naquilo que você fez, o problema está naquilo que você não fez. Era simples, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí ele começa agora a perseguir. Eu coloco aqui, ó, que esse fruto do ciúme e inveja que fez com que Saul perseguisse Davi, quais são os sintomas do ciúme? Como é que aparece um ciúme? Às vezes a gente fala em ciúme, a gente pensa logo assim um relacionamento conjugal, por exemplo. Mas pode haver um ciúme de irmãos para irmãos. Pode haver às vezes um ciúme entre um pai e uma mãe, que a mãe gosta mais do filho mais velho e o pai já gosta mais do filho mais novo ou da filha mais nova. Às vezes acontece isso, a gente tem exemplo na Bíblia. O próprio exemplo aqui de Esaú e Jacó foi um dos grandes exemplos. Aí você vai ver aqui quais são os sintomas do ciúme. Primeiro, pensamentos de traição e abandono. Saul se sentiu assim, abandonado pelo povo, já estava distante de Deus, ele já estava se sentindo traído. Ele vai buscar constantemente por pistas ou evidências que indiquem uma traição. Quando a pessoa, colocando aqui a pessoa do rei Saul, quando a pessoa começa a se sentir traído, quando a pessoa começa a se sentir abandonado, ele começa a desconfiar das pessoas. Não pode ter duas pessoas conversando ali, que esse fulano ali com certeza está falando de mim. Ah, fulano ali com certeza olhou atravessado porque deve ter alguma coisa contra mim. Saul se sentia assim. Olha só, o medo excessivo de perder a pessoa, isso vai fazer fluir os sintomas de um ciúme. A pessoa vai ter excessivamente o medo de perder uma pessoa ou alguma coisa, causando até mal-estar físico. Você já viu pessoas assim? Quando ela está em algum lugar que de repente ela pressente, ela já vive com aquilo. Uma pessoa que está nesse estado aqui, vamos falar aqui de nós, crentes, uma pessoa dessa ela já não ora mais nada, ela já não lê mais nada de Bíblia, ela já vem para o culto só para ver, se eu quero só ver se o fulano está lá. Tem gente que é assim, porque está enciumado. Não, porque eu estou lá, parece que o pastor ele não me vê, parece que a irmã lá do ciclo de oração só dá para a irmã fulana solar. Aí eu estou lá, eu ensaio, aí eu não canto. Ah, porque não sei o que, agora as duas só vivem assim, agora os dois só vivem para ali. Aí eu posto alguma coisa lá no grupo, ninguém fala nada, mas quando é o fulano, a pessoa só vai viver para aquilo.
ela vai ter até mal-estar. E olha só, ela vai fazer uma análise constante dos pensamentos, olha só, dos pensamentos, dos gestos, das atitudes do outro e até violação da privacidade. Uma pessoa que está se sentindo enciumada, ela vai querer até saber onde é que tu estava. O que tu está fazendo? Que eu mandei uma mensagem para ti, tu não respondeu. Olha só, ela começa a se transformar em uma pessoa doente por causa do ciúme. E olha só, ela passa até querer ter um controle excessivo do dia a dia do outro. Fulano, o que tu vai fazer amanhã? Que horas tu vai estar em tal lugar? Não, porque eu preciso conversar um negócio contigo, que agora tu não tem mais tempo para mim. Saul era assim. Quando talvez Saul olhava para um lado e para o outro, não via Davi, aí não via Jonatas, aí ele dizia assim: o meu filho está me traindo, está traindo o reino. Onde é que você estava? Tu estava bem andando com Davi, não era? Tu sabe que eu não gosto desse moleque. Tu sabe, Saul já tinha um sentimento agressivo. Ele mudou completamente o seu caráter, a sua personalidade. E esses sintomas nós precisamos identificar entre nós, até quem sabe entre nós mesmos. Poxa, eu estou tendo um comportamento assim, eu preciso mudar. Porque olha lá, quando eu li na Bíblia lá, Saul, ele perdeu todo o seu reinado e perdeu a sua coroa por causa desse comportamento dele. Eu preciso mudar isso. E às vezes nós que criamos isso. Nós nos apegamos mais a um e desprezamos o outro. Porque a gente se dá mais com fulano, não se dá muito com fulano de tal. Às vezes o erro é nosso. Ele, como rei, ele poderia ter evitado essas coisas, mas ele se permitiu. Aí agora vem um fruto da inveja. Como é que começa a inveja? A inveja, ela começa quando se deseja o que pertence a outra pessoa. Pega, pastor, esse teu sapato aí, meu irmão. Onde foi que tu comprou esse aí, cara? Quanto foi que tu pagou? Eu vou lá comprar. Ele deseja exatamente aquilo que o outro tem, da mesma cor. E se bobear, quem sabe até não dá no pé dele, mas ele quer o mesmo número. E vai andar com o pé apertado, mas ele quer, porque ele quer se parecer com aquele. Isso é perigoso. Olha só, pode ser uma promoção, pode ser um traço de personalidade, pode ser uma vivência, uma qualidade, um relacionamento ou uma posse de material. O invejoso, ele observa tudo isso, os mínimos detalhes. Olha só, o invejoso, ele percebe a felicidade do outro e deseja vivê-la através das mesmas circunstâncias, das mesmas qualidades e das mesmas proporções. Aí a gente já agora, quando a gente está cercado de invejoso, a gente não pode nem achar graça mais. De fulano agora só vive achando graça. Qual é o motivo? Eu quero isso aí para mim também. Saul estava vivendo isso. Ele não podia ninguém mais se aproximar de Davi. Talvez, quem sabe, Saul queria Davi do seu lado, não era nem para proteger, era para que ninguém se aproximasse dele. Só tem que ser eu que sou o rei. Aqui quem manda sou eu. Eu que falo, eu que mando e desmando aqui. Tem que ficar falando com fulano. Por que tu fosse pedir para o fulano e viesse pedir para mim? Qual é o problema? Olha só, ele começa a se tornar agressivo. Aí é que começa a entrar em Saul um espírito maligno. E nós precisamos entender aqui a respeito disso. Tem o texto lá, irmãos? Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Olha só, um espírito maligno, que o texto vai dizer aqui que ele foi enviado por Deus. Nós precisamos entender isso aí. Algumas pessoas entendem de forma errônea
de dizer que Deus, ele vai enviar um espírito maligno sobre a vida de alguém, nós vamos entender isso aqui, ó. O primeiro estado espiritual de Saul era que ele era um homem cheio do Espírito de Deus e até profetizou. Então veja como é que ele era, a sua personalidade, seu primeiro estado espiritual. Era um crente cheio do Espírito de Deus, que se permitia até profetizar, ser usado por Deus. Mas agora, nessa edição de número 9, ele está em um segundo estado espiritual. Qual é o seu estado espiritual agora, no seu segundo estágio? Ele está afastado de Deus e sem o Espírito de Deus. Ou seja, uma pessoa afastada dos caminhos de Deus é uma presa fácil para os demônios. Ele já não lê, como eu falei anteriormente, ele já não lê mais a Bíblia, ele já não ora, ele já não consagra. A vida dele agora é ficar pensando coisas a respeito de tudo e de todos. Ele começa a mudar o seu caráter, a sua personalidade, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Então agora ele passa a se tornar uma presa fácil. Então olha só o que nós entendemos aqui, olha. Em algumas ocasiões, as possessões demoníacas, elas podem ser permissivas por Deus. Para quê? Para que aquela pessoa veja o estado em que ela se encontra. É por isso que às vezes nós olhamos algumas pessoas e assim, olha aquele irmão ali, poxa, aquele irmão cantava bem, rapaz. Olha como ele está agora. E você vai ver que no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo vai falar de algumas pessoas que ele entregou a Satanás. Olha só. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Então uma pessoa afastada de Deus, é o que a Bíblia vai dizer, que o próprio Senhor Jesus ensinou isso, é que os demônios, eles estão aí, ó. Aí eles encontram uma casa varrida, organizada, e a porta está aberta, não tem ninguém, então bora entrar, bora fazer festa. Pronto. Aí aquela pessoa já começa a mudar. Ela continua até na igreja, algumas até pregando, cantando, mas estão cheios de demônio. É quando muitas das vezes o pregador, ele vem para cá trazer uma palavra, em vez dele pregar a palavra, ele prega uma indireta. Ele joga uma chavecada, ele quer cutucar alguém. O que ele está fazendo ali? Ele está cheio de demônio. É quando às vezes um próprio profeta, às vezes encontra alguém e diz assim, olha, Deus mandou te dizer. Aí vem com uma palavra completamente contrária daquilo que Deus falaria para você. O que está acontecendo com essa pessoa? Está cheio de demônio. O que era que estava acontecendo com Saul? Estava cheio de demônio. Então esse espírito maligno, que a Bíblia vai dizer que foi, que Deus enviou, não, Deus deixou ele lá à mercê. Por quê? Porque ele não queria mais andar nos caminhos de Deus. Então ele passou a ser o quê? Uma pessoa possessa, que mudou o seu caráter, a sua personalidade. Aí eu coloco aqui uma observação, olha. Lá, quando Davi agora é constantemente perseguido, e não foi uma perseguição curta, foi uma perseguição longa, né? O que diz o texto lá, irmã Ruth? Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Olha só, eu coloco aqui uma pergunta. Você vai responder para você mesmo. Você já se imaginou ser perseguido por anos? Anos. Perseguido por um parente, perseguido por um vizinho, perseguido por alguém lá do seu trabalho, perseguido por alguém na sua igreja, perseguido às vezes, quem sabe você vai para o trabalho e você pega naquele mesmo horário, todos os dias, o mesmo coletivo, o mesmo transporte, é o mesmo motorista, é o mesmo cobrador, é a mesma pessoa que senta do seu lado, aquela pessoa te persegue por anos. Imagina agora Davi, que teve que sair da sua casa e se esconder nas montanhas, que a Bíblia vai dizer que o rei perseguia ele todos os dias. Já imaginou isso? Olha?
Davi sofreu a perseguição por anos da sua vida, mesmo sabendo que ele já havia sido ungido rei, mas ele se escondeu. A perseguição de Saul a Davi se tornou um tormento em sua vida. A perseguição fez de Davi um exilado pelos montes e florestas. Olha só, né? Então eu digo aqui que, olha só, a angústia de ser perseguido fez Davi escrever um salmo, o salmo de número 142, um pedido de socorro. Quando lá no último verso ele vai, eu fico imaginando assim um grito de socorro, dizendo para Deus assim: me liberta, para que eu possa te louvar. Olha só, porque quando a Bíblia vai dizer que Saul perseguia Davi todos os dias, não é que Saul precisamente ele saía ao encontro, não, ele dava ordens aos seus soldados, dizendo: olha, procurem Saul em todos os lugares, nas cavernas, nos montes, nas florestas, nas ruas, nas casas, nas feiras, no supermercado, onde encontre Davi. Davi era perseguido, aí Davi não podia nem cantar. Você já sofreu isso? Você às vezes não pode nem cantar um hino que alguém diz: fulano, canta mais baixo, baixa mais o som aí, é para essa televisão, fica assistindo essas pregações aí, fica assistindo esses louvores, tudo incomoda. Você não pode fazer nada, você tem que ficar calado, não pode nem chorar, não pode nem fazer assim, não pode. Fulano já está chorando por quê? Tudo incomoda. Aí o que dá vontade de você? Aí você chega no seu nível máximo, ao ponto de orar para Deus e dizer assim: Senhor, eu tenho vontade de sumir, de desaparecer. Por quê? É o processo da perseguição. Aí Davi sendo perseguido por anos, não tendo mais paz, não podendo se alimentar direito, quem sabe não podia nem fazer as necessidades direito, porque está sendo perseguido. Então imagina. Aí no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui agora, depois de todo esse estágio que Davi vem passando, de perseguição, de ameaças, quais são as suas atitudes? O que nós vamos aprender com as atitudes de Davi em meio a tanta perseguição, a tanta luta, a tanta dificuldade? São três. Primeiro, ele não espiritualizou o problema. Segundo, ele não odiou o rei. E terceiro, ele entregou nas mãos de Deus. Então, versículo 4 do capítulo 24, não espiritualizou o problema. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha só, isso aqui é uma alegoria muito interessante, porque nós aprendemos agora há pouco que Davi, em virtude da perseguição, ele se escondeu. E como eu disse aqui para vocês anteriormente, a ordem de Saul era procurar Davi em todos os lugares. E aí nessa perseguição de Saul a Davi, Davi estava dentro de uma caverna, junto com os seus soldados. Davi não estava só, haviam pessoas que se disponibilizaram a estar do lado dele, fazer a guarda dele, porque sabiam que ele tinha sido ungido, que ele era o rei. Eles já queriam logo que Davi assumisse o reinado de Israel. Aí agora Davi está dentro de uma caverna, e a Bíblia vai dizer que Saul entrou naquela caverna para fazer a sua necessidade. A Bíblia vai dizer que ele foi aliviar o seu ventre. Obviamente que ele teve que tirar toda a sua roupa, talvez pendurou em alguma ponta de pedra, ou alguma madeira, ou coisa parecida, e Davi estava lá dentro. Essa era a oportunidade que Davi tinha de fazer o que a sua natureza mandasse de fazer. Mas o que é interessante aqui, que eu coloco, é que Davi estava diante de uma oportunidade de eliminar o seu oponente perseguidor. Era a oportunidade que ele tinha, porque o seu oponente estava despido, estava desarmado e sozinho, porque o rei não ia fazer a sua necessidade e a guarda ficaria observando ele, não.
ficam aqui que eu vou ali. Sozinho. E o que é interessante, olha só, os seus homens se utilizaram do nome do Senhor para incentivar Davi a tomar atitude precipitada. O que eu coloco aqui? É que nos dias de hoje, existem muitas pessoas que se utilizam do nome do Senhor para ver o circo pegar fogo. Você sabia disso? Aí, o crente, ele está aqui meio que desprovido. Aí ele acha que é Deus que está falando. Usa a Bíblia, né? Só para ver o circo pegar fogo. Ele se utiliza como profeta, como revelador de alguma coisa. Aí Davi está ali, olha, fazendo todo esforço de silêncio. Aí eu fico imaginando aqueles guardas falando assim para ele assim: Davi, essa é a hora. Tu te lembra que Deus disse que Ele ia entregar nas tuas mãos o teu inimigo? Vai lá, rapaz, mata logo Saul, faz o que tu tens que fazer, Deus está contigo. Aí é quando ele vai fazer aquela oração dizendo lá: que Deus me guarde de eu colocar as minhas mãos sobre o meu Senhor, porque Ele é ungido de Deus. Davi vai lá e corta um pedaço da roupa do rei, para provar para o rei que ele teve a oportunidade de fazer, de matar, mas não fez, porque respeitava ele. Saul, como ele já estava cheio de demônios na vida dele, ele tentou enganar Davi. Disse: poxa, rapaz, realmente agora eu vi que você não é o que todo mundo está dizendo. Vou fazer aqui uma refeição e vou convidar você para sentar na mesa comigo. Mas a estratégia do rei era ter a mesma oportunidade que Davi teve. Aquele que tem inveja de você, ele quer ter a mesma oportunidade de fazer aquilo que você não fez quando teve a oportunidade. Isso quer dizer que você tem que estar atento. Não se iludir com palavras, com elogios, com incentivos que vão fazer você flutuar e depois você vai desabar. Saul convida Davi, Davi vai. Só que Davi tinha um amigo, que era Jonatas, filho do rei, que sabia que o reinado do seu pai tinha acabado, porque ele tinha se afastado de Deus, e que Deus já tinha levantado um novo rei, que no tempo certo iria assumir o trono. Então ele ajudou a Davi a fugir, quando seu pai tentou matá-lo. E olha só, que tipo de coisas que as pessoas às vezes vêm nos iludir. Deus me disse, olha, Deus me revelou, olha, Deus mandou te dizer, eu estou sentindo no meu coração. Essas coisas não são coisas que vêm de Deus para a nossa vida. Quando você quiser receber uma resposta de Deus, vá na Bíblia, porque tudo que Deus pensou a seu respeito está lá. Foi Ele quem disse isso. Eu é que penso, que tenho os pensamentos a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês merecem, que vocês esperam. Então não se iluda com palavras, até persuasivas, de sabedoria, que muitas das vezes vai nos levar a atitudes precipitadas. Quem sabe se Davi tivesse aproveitado aquele momento, tivesse eliminado o seu opositor, ele nem subiria ao trono, porque a guarda real com certeza mataria ele, porque ele havia matado o rei. Para o povo, Saul era o rei. Então, essa atitude de Davi, ela vai nos levar a entender que nós devemos nos manter na nossa posição e deixar Deus agir por nós. Aí agora Davi vai tomar um outro sentimento, que ele não tinha no seu coração espaço para ódio. Depois de tudo isso que Davi estava passando, ele não tinha espaço para ódio, porque o seu coração, diz a Bíblia, que era segundo o que Deus queria. Ele era segundo o coração de Deus. E diz aí o texto lá, pode ler, irmãos. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem:
Davi procura fazer-te mal. Olha só, Davi tem a oportunidade de falar com o rei frente a frente e dizer para ele assim: por que você dá ouvido ao que as pessoas estão dizendo? Talvez existem pessoas que não gostam de você por algo que ouviram de outro, quando na verdade eles precisam te conhecer, saber quem você é. Porque às vezes a gente vê as pessoas ao nosso derredor e a gente julga e diz: essa pessoa, eu até, sabe, já tentei até me aproximar, mas é muito fechado. Mas você não conhece essa pessoa. Essa pessoa talvez, ela também tem as suas limitações. Ela tem o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de pensar, de agir. E Davi agora se aproxima. Então olha só, ele não guarda ódio no seu coração ao ponto de fazer aquilo que ele poderia fazer. Assim como Davi tinha pessoas que incentivavam ele a tomar atitudes precipitadas, Saul do outro lado tinha pessoas que incentivavam ele também. Que ele poderia ter pessoas ao seu redor que poderia dizer assim: rei, deixa eu falar uma coisa para você. Davi não é isso que estão dizendo. Davi é uma pessoa boa. Conheço a família dele, conheço os irmãos dele. Talvez os irmãos deles até não valem muita coisa não, mas Davi é diferenciado. Mas Saul, como ele já estava com seu coração, com sentimento de inveja, de ciúmes, demônios, espíritos malignos, já estava atormentando a sua cabeça, a sua mente, ele já não dava ouvido mais às coisas boas. Esse é o risco de um crente. Quando ele começa a dar essas oportunidades aos espíritos malignos, eles ficam com seus ouvidos tapados para as coisas de Deus. Se nós fôssemos fazer aqui uma ligação textual lá com 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia, ele está falando de pessoas que estão comendo o pão, bebendo o cálice, sem discernir o corpo de Cristo, e não estão mais nem aí para o que vai acontecer. Aí Paulo vai dizer assim: olha, é por essa razão que existe entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Quando Paulo vai dizer muitos que dormem, ele já está falando de pessoas que estão dentro da igreja, em movimento, mas estão mortas. Eles não vê, não ouvem, não falam, não se mexem, não glorificam, não têm visão de nada, estão completamente insensíveis. E outros que morreram fisicamente. Então ele vai levar agora o que é uma aproximação. Nós precisamos nos aproximar. E como é que nós vamos nos aproximar dele? É através da comunhão. E qual é o maior objetivo da Santa Ceia, Paulo falando? É de nós desenvolvermos uma comunhão pessoal, porque eu preciso me amar, como Jesus disse, que nós devemos nos amar, desenvolver uma comunhão com os irmãos, porque Jesus disse que não adianta dizer que ama a Deus e odeia o irmão, então não adianta comer o pão e beber o cálice e depois desenvolver uma comunhão com Deus. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então veja aí. Então agora Davi tem a oportunidade de revelar ao rei que ele não tem ódio no seu coração. Então ele vai fazer o quê? Sim, eu coloquei aqui uma observação. Se engana quem... Ele não pode subir no trono com o coração cheio de ódio e de vingança. Eu coloco que quem vai herdar o céu também não pode levar para lá o ódio e a vingança. Como é que um crente vai entrar no céu com o coração cheio de ódio e de vingança? Então Jesus, ele não levou nem o ódio nem a vingança para a cruz. Já imaginou Jesus chegando ali na cruz com o coração cheio de ódio e de vingança? Eu coloquei aqui também que Estevão, se ele tivesse com seu coração cheio de ódio e de vingança, ele não teria visto o céu aberto. Naquele ato ali, aquele momento de morte, como é que estava o sentimento de Estevão? Não imputes isso como pecado sobre eles. Olha só, como é que você está recebendo acusações, difamações, calúnias, pedradas, e você ainda tem coragem de dizer para Deus não imputar isso como pecado? Só uma pessoa que tem o seu coração limpo. Então pessoas que se dizem cristãs não são abençoadas porque o seu coração está cheio de ódio e vingança.
Nós precisamos nos esvaziar disso. Fazer a oração que o salmista fez a Deus, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, e me ensina, me conduz por caminhos eternos. Reconhecer o nosso erro é muito maior do que permanecer no erro. E Davi, ele demonstrou isso. De que forma? Entregando tudo a Deus. Leia o texto, irmãos. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Olha só, essa expressão de Davi revela que ele entregou na mão de Deus, que é exatamente o que nós precisamos fazer. Porque vai haver pessoas no seu lado que se dizem ser seus amigos, que vai incentivar você: não, vai lá, fala tudo que tu tem que falar, eu estou contigo, olha, quando eu estiver lá, vai lá e fala tudo e bota para fora, incentivando a pessoa a fazer o mal. Mas Davi fez essa oração, ele entregou na mão de Deus, disse: eu não vou colocar a mão sobre aquele que foi ungido, eu vou entregar nas mãos de Deus, que quem vai julgar é Deus, quem vai sentenciar é Deus é que vai agir por mim. Então olha só, nunca devemos trazer Deus para a nossa situação, e sim a nossa situação é que deve ser levada para Deus. Nós temos o hábito de querer trazer Deus para a situação. Olha, Senhor, vem aqui, intervém ao meu favor. Mas espera lá, é você que quer trazer Deus para cá? Quem que está precisando? É Deus ou é você? Quando você precisa de ajuda de alguém, você liga para a pessoa: eu estou precisando aqui da pastora Seula. Aí eu vou ligar: pastora Seula, estou precisando de um favor seu, a senhora pode vir aqui em casa? Não, quem está precisando? É eu ou ela? Quem tem que ir lá é ela, que tem que vir a mim, ou eu que tenho que ir a ela? O que foi que Deus falou através do profeta? Eu vou me aproximar daqueles que se aproximam de mim. Se aquele que me buscar, vai me achar. Por que é eu que tenho que ir ao encontro? Não. Então eu coloco aqui, olha só, precisamos entender que Deus nunca vai estar ao lado de um e abandonar o outro, pois Ele não tem um lado, uma escolha, Ele tem posição. Deus vai estar sempre naquela posição. É nós que temos que decidir. Você quer botar Deus para o seu lado, ou é você que quer ir para o lado dele? Então isso aqui é interessante. Isso aqui é uma lei. Eu não vou dizer que Deus... Porque imagine aqui que vai ter 2 exércitos lutando. Será que nesse exército A é só ele que tem crente? No exército B não tem crente também? E se tiver um crente aqui, ambos estiverem orando, pedindo a Deus vitória, como é que vai? Não, Deus vai atender aquele lá porque aquele orou mais. Não, Deus, ele tem posição. Deus não vai fazer negócio com ninguém, porque Deus não é Deus de negócio, Deus é Deus de propósito. Então ele vai se manter na sua posição. Então nós precisamos entender que nós é que precisamos estar ao lado de Deus. Entregar tudo nas mãos de Deus é o mesmo que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que quando eu vou dizer assim: Senhor, olha, esse problema, essa situação, muitas das vezes, quem sabe eu tenho que orar e dizer: Senhor, essa situação aqui, olha, eu sei que foi eu que causei, eu sei que a culpa foi minha, mas eu vou me esconder em Ti. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu vou para lá, é para lá que eu vou, Senhor. Eu vou lá para o Salmo 46, Deus é meu refúgio, é minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pronto, então eu vou estar aqui, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou para perto de Deus. Mas as pessoas parecem que elas querem criar a situação e querem que Deus desça do céu, que Deus se dê o trabalho de sair da sala do trono, montar toda uma equipe, descer no céu para vir lutar uma guerra que foi eu que causei, quando na verdade é simples, é eu que tenho que ir lá e desfazer o que eu fiz. Se é preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se é preciso reconhecer o meu erro, a minha arrogância, a minha prepotência, eu vou reconhecer. Eu vou lá e vou desfazer tudo isso. Não, mas aí tu vai fazer isso? Não, vai se humilhar? Se é preciso para resolver um problema, para que eu tenha minha vida abençoada, eu vou ter que fazer. É melhor do que eu ficar com a minha cerviz empinada
e depois sofrer a consequência do meu próprio mal. Então olha só, nós temos a escolha de deixar Deus resolver com providências, ou nós resolvemos com consequências. Se você vê o tanto de gente que hoje responde processos judiciais por uma simples palavra que não deveria falar, ai, Deus vai lá e remexe nesse processo porque eu preciso saber. Você falou porque você quis, ou porque você foi influenciado. Você deveria ter evitado isso. Então é muito melhor nós deixarmos Deus resolver com providência, do que eu tomar certas atitudes precipitadas e aí depois sofrer consequências. Aí o ponto número 3 da lição, para finalizar, vai falar sobre a morte de Saul. Saul agora está distante de Deus, afastado de Deus, sem o Espírito de Deus, está vivendo completamente a sua vida de carnalidade, com o coração cheio de ódio, cheio de vingança, e aí vai chegar o ápice que os seus inimigos espirituais aguardam para esse momento, a sua morte. Daí Davi agora, ele vai rejeitar a morte de Saul. Olha só, até a morte do rei, Saul ele vai rejeitar. É quando ele diz assim, às vezes, como eu falei logo no início, tem pessoas até que se gloriam. Cadê o fulano? Morreu? Foi? Ai, graças a Deus. Saul não se gloriou não, Davi não se gloriou. Davi ele rejeitou, ele disse, rapaz, eu não aceito. Eu não queria que Saul morresse assim. Não, ele não merecia morrer assim, porque no seu coração não tinha ódio. E aí nós vamos ver os 3 passos que levaram Saul para o caminho da morte. O primeiro que nós vamos ver lá é o capítulo 26, versículo 23. Davi rejeita a morte de Saul. Pode ler. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Olha só, Davi rejeita no seu coração e no seu caráter. Davi escolhe orar e declarar sua lealdade ao rei. Ele escolheu isso. Ele escolheu. Não, eu vou orar. Eu vou orar pelo rei. Davi, mas o rei está errado. Eu vou orar por ele. Davi, o rei quer te matar. Eu vou orar por ele. Porque se Deus disse que vai entregar nas minhas mãos os meus inimigos, deixa Deus fazer. Por quê? Você sabe quem são seus inimigos? Você sabe quem planeja o mal contra você? Não sabe, mas Deus sabe. Então Davi, no seu coração, ele não tinha o rei como inimigo. Ele tinha o rei, como seu Senhor, como ungido de Deus. Mas ele estava dizendo que quem iria julgar era Deus. Então nós precisamos também ser assim. Não permitir que ressentimentos dominem o nosso modo de viver. O que é um ressentimento? É um sentimento que já aconteceu lá atrás e que agora eu estou trazendo à tona de novo. Algo que ficou para trás eu fico trazendo de novo. A Bíblia vai dizer que Deus pega os erros das pessoas, joga lá para trás, no mar do esquecimento. Não tem por que ir lá com a varinha de pescar e trazer sentimentos que já ficaram para trás. Davi não guardava, Davi vivia um dia após o outro, uma novidade de vida. Então nós precisamos também ser assim. Viver de ressentimento é não ver a vida como ela realmente é. A pessoa vai ficar todo o tempo no passado. Às vezes a pessoa até perdoa, resolveu tudo aqui, aí vai dizer para ela assim, olha, tá perdoado, tá, olha, não, mas olha, te lembra daquele dia, hein? Olha, não fala mais isso aí, tu te lembra daquela vez? Ou ficou para trás ou não ficou. Olha, eu vou, pastor Elianai, eu vou te perdoar, mas olha, não faz mais aquilo lá, senão vai ficar ressentimentos. Davi não tinha isso. Davi provou a sua lealdade ao rei. Ele disse, eu tive a oportunidade, mas eu não fiz, porque eu sei que tu és o ungido de Deus. Eu sei que tu és o rei. Eu jamais vou colocar as minhas mãos sobre ti. Mas deixa que tudo está nas mãos de Deus. Então Davi, ele rejeitou
Mas o rei não mudou. O rei conhecia Deus? Conhecia. O rei conhecia a palavra de Deus? Conhecia. Mas o que foi que ele foi fazer? Ele foi consultar uma médium. Ele sabia que isso era proibido. Ele sabia que isso era pecado. Ele sabia que isso era contra as leis de Deus. Mas ele foi fazer. Ele foi consultar. Porque se anteriormente ele já havia virado as costas para Deus, agora que Samuel já não existe mais, Samuel já morreu. Porque quando o povo começou a aplaudir Saul como novo rei de Israel, Samuel ficou triste. Não que ele estava sendo desprezado, porque o povo já não queria mais ouvir as profecias, as palavras de Deus. E Deus disse para Samuel: não te entristece, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Aí agora Samuel já não existe, já morreu, e Saul vai consultar uma médium. Pode ler, irmão. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Olha só, Saul começa a entrar em um processo de ação demoníaca. Ele vai deixar de ouvir Deus para ouvir espíritos de demônios, espíritos enganadores. E nos dias de hoje tem gente assim. Deixa de vir ao culto para ouvir a palavra, porque ele vai lá na casa da irmã Maria, que profetiza, que revela. Vai lá na casa do irmão João. Veja aí o que Deus tem para falar. Eu vim aqui porque eu quero ouvir Deus falar. E a igreja? Não serve mais? O que o pregador está transmitindo não serve mais? Deus não fala mais através dos profetas da casa? Deus não fala mais através dos louvores? Aqui não tem profeta para Deus levantar e usar e abençoar a vida dos irmãos? Saul deixa de ouvir Deus para ouvir uma média. Então olha só, Saul passa a experimentar o silêncio de Deus por todos os meios. Deus não vai mais falar com Saul, nem através de profeta, nem através de ninguém. Porque antes, quando o espírito maligno começava a atormentar a vida de Saul, ele mandava chamar Davi tocava os instrumentos e os espíritos imundos saíam. Mas agora nem as cordas da harpa faziam efeito. Se você conhecer alguém que vem à igreja e que não sente mais a presença de Deus através do louvor, da palavra, da oração, cuidado, porque essa pessoa pode estar afastada de Deus. E a pessoa nem se percebe. Quem sabe depois dessa lição ela vai começar a se perceber agora. Meu Deus, olha, participei de 1h30 de culto, eu não senti nada. O que está acontecendo comigo? Fulano chora, eu não choro. Fulano profetiza, eu não profetizo. Fulano fala línguas estranhas, eu não falo. Eu não sinto nada. O que está acontecendo? Então olha só, Saul vai ficar agora, vai passar a experimentar o silêncio de Deus. Não é possível, Deus tem que falar comigo, nem que seja para me esculhambar, para me repreender, para me chamar a atenção. Ele tem que falar comigo, pelo menos para mim saber que ele está com raiva, mas que ele está falando. Agora o ruim é quando a pessoa simplesmente não dá um oi. Experimente, já pensou? Você conviver com uma pessoa que fala com a pessoa: oi, ei fulano, eu estou aqui. E a fulana simplesmente te dá um desprezo. Saul se sentiu tão abandonado que ele foi procurar uma médium. Olha só, quando nós mergulhamos cada vez mais no lamaçal do pecado, praticamos tudo aquilo que aborrece a Deus. A pessoa ela é induzida por esses espíritos malignos que vão te atormentar e que vão cada vez mais te levar para longe de Deus. Então, bem antes da morte física chegar para Saul, ele já estava considerado um morto espiritual. Então, cuidado. O crente precisa tomar cuidado. Bem antes dele chegar a uma morte física, ele já pode estar morto espiritualmente. Eu posso até morrer fisicamente, mas eu tenho que morrer com Deus. Eu tenho que ver o céu aberto. Eu tenho que ver Jesus em pé, ao lado de Deus, como Estevão. Então, assim como o seu trono, apesar de estar como rei, mas já não era mais o rei. Ele era o rei de Israel fisicamente, mas espiritualmente não era mais o rei. Ele já não tinha mais autoridade nenhuma. Ele já não tinha mais poder nas suas palavras.
Ele já não tinha mais a presença de Deus. Se ele fosse para uma guerra, para uma peleja, certamente ele iria morrer, porque Deus não estava mais com ele. É por isso que tem crente perdendo guerra, por isso que tem crente perdendo batalha, porque está distante de Deus, precisa se aproximar de Deus, precisa mudar palavras, precisa mudar comportamento, precisa mudar atitudes, para que ele possa vencer. Assim somos nós, precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. E aí por fim vem a morte de Saul. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Olha só, Saul agora está em uma batalha final. Israel está sendo atacada. Ele, como rei, tem que ir para a peleja, ele tem que ir. Só que quando ele começa a perceber que o Espírito de Deus não está mais sobre ele, a pior coisa que existe, irmãos, é quando Deus tira as suas mãos. Se Deus abrir mão do seu povo, o seu povo está falido. Deus tirou as suas mãos, Deus deixou de proteger. Saul estava agora em frente de uma batalha e começaram a perder. Quando ele olha para frente e vê que o seu filho, Jonatas, morreu no campo de batalha, ele disse: não, agora acabou para mim. Agora acabou. Ele chama o seu escudeiro, porque o rei, ele ia para uma frente de batalha, mas ele tinha alguém do lado para proteger ele. Aquela pessoa, ela estava disposta a morrer pelo rei. Ele simplesmente foge, chama o seu escudeiro, e ainda no final, na morte de Saul, ele ainda prevalece no seu orgulho de não morrer na mão do inimigo, porque isso aí seria demais. Aí ele chama o seu escudeiro e diz: olha, pega a tua espada e me mata, para que eu não venha morrer na mão do inimigo. Aquele escudeiro disse: não, eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou matar o rei. O orgulho de Saul fez com que ele pegasse a sua espada e se matasse, para não morrer na mão do inimigo. Ele se mata. Assim são as pessoas. Saul morre pela sua própria espada. Assim são as pessoas que morrem pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias prepotências. Ainda que daria o pensamento de Deus, Deus já coloca as nossas atitudes na sua balança, assim como foi naquele dia em que o dedo de Deus escreveu na parede e disse lá: pesado fosse na balança e encontrado em falta. A pior coisa, quando Deus escrever isso aí, já é a sentença. O teu reino será tirado, a tua casa será tirada, a tua família será tirada, você vai ser extirpado da terra. As pessoas só vão ouvir falar coisas ruins de você. Aquilo que era para ser bom agora não vai ser bom. Aquilo que era para ser sucesso vai ser só desgraça. As pessoas vão até dizer assim: ainda bem que já foi. E Deus, quando tomar essa atitude, Ele já preparou um renovo, Ele já preparou uma mudança, e coisas melhores virão, coisas grandes vão acontecer, porque Deus vai escolher alguém segundo o seu coração. Deus vai escolher alguém que vai falar como Deus. Deus vai escolher alguém que pensa como Deus. Deus vai escolher alguém que vai fazer tudo pela obediência. E olha só, Saul perde um reinado inteiro. Saul perde toda a sua família por conta do seu próprio pecado. Assim somos nós. Devemos cuidar do nosso coração, para não perdermos a nossa coroa, para não perder a nossa salvação. Senão nós vamos ser os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores evangelistas, oramos muito bem, mas no final da nossa história a gente pode perder tudo, por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa de atitudes, por causa de palavras, porque não queremos mudar, porque não queremos reconhecer nossos erros. No final da história, quando era para tudo dar certo, deu tudo errado por nossa culpa. E Saul simplesmente perde tudo, quando ele deveria ter mudado antes. Agora é tarde demais. Saul morre, e aí surge o novo rei. O povo conclama Davi como o novo rei. Talvez com o coração amargurado, cheio de dores e tristeza, Davi olha para aquele trono e chora. Chora.
porque o seu rei morreu em batalha. Mas Davi agora sabe que o que Deus escolheu para ele, ele senta no trono. E eu fico imaginando Davi sentar no trono, levantar as mãos para cima e dizer para Deus: faz em mim o teu querer, faz em mim, usa-me. E Davi se coloca na posição de rei, por determinação de Deus. Aí vem a nossa aplicação pessoal. O orgulho de Saul é humilhado, enquanto Davi é elevado ao trono. Deus resiste ao soberbo e exalta o humilhado. Imagine aí essa balança agora. Deus colocou Saul num lado e Davi no outro. E aí Saul começa a descer e Davi começa a subir. Aqueles que tramaram o mal contra você, eles vão descer e você vai subir. Aqueles que tramaram o mal contra a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, eles vão descer e você vai subir, porque os planos de Deus para a sua vida não podem ser frustrados. Vamos ficar de pé e eu quero orar junto com você nessa manhã, para que você possa ser exatamente aquilo que Deus desejou que você fosse: um grande homem, uma grande mulher, cheio da presença de Deus. Vou convidar aqui o pastor Elianai para fazer essa oração. Segure a mão de uma pessoa que esteja perto de você e diga para essa pessoa assim: eu desejo toda sorte de bênção para a sua vida. Eu desejo para você tudo aquilo que Deus sonhou para você. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado para refletirmos, meu Deus, sobre o nosso comportamento enquanto filhos teus, porque nós somos despertados diariamente, Senhor, a refletir sobre como nós temos procedido para fazermos a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E obrigado, Senhor, pelo despertamento. Não permita, meu Deus, que o nosso orgulho, que a nossa arrogância nos afastem de Ti. Nós somos carentes, Deus, da Tua atenção, do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua proteção. Preferimos obedecer, Senhor. Preferimos obedecer a Tua voz, a Tua palavra, o Teu ungido, os ensinos, Senhor, que o Senhor tem dispensados para nós. Nós não queremos perecer, meu Deus, por termos que tomar a frente. Nós queremos, Senhor, cada vez mais sermos servos fiéis, perfeitos, retos, para fazermos a Tua palavra, meu Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem usado o Teu servo para falar conosco. Obrigado por cada professor, meu Deus, que ministrou a Tua palavra nessa manhã. Queremos Te pedir a Tua proteção, a Tua bênção sobre a vida do pastor Raimundo, da pastora Wellen, do pastor Eduardo, do pastor Campelo, da pastora Samira também, meu Deus. Que eles venham, Senhor, trazer a Tua palavra para os Teus filhos, que eles possam, Senhor, sair daqui edificados, e que os seus ministérios sejam também, Senhor, alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te pedimos, abençoa agora, Senhor, nós iremos ofertar para a Tua casa.